felicidade não é algo que aconteceu com você e depois parou. É algo que você está ativamente impedindo. Agora mesmo, hoje, com os mesmos hábitos que você carrega desde que era velho o suficiente para confundir estar ocupado com ter propósito. Lúcio Aneu Sêneca nasceu por volta do ano 4 a.C., numa família abastada de Córdoba, no que hoje é a Espanha. Estudou filosofia, quase morreu de tuberculose quando jovem e passou anos no exílio na ilha da Córcega depois de ser banido pelo imperador Cláudio. Voltou a Roma, tornou-se o cidadão privado mais poderoso do império, foi tutor e conselheiro de Nero e foi finalmente ordenado por esse mesmo Nero a tirar a própria vida. Obedeceu. Com calma, segundo a maioria dos relatos. O que Sêneca produziu entre esses dois extremos foi uma obra que permanece, 2000 anos depois, uma das análises mais precisas da condição humana já colocadas em linguagem. Não porque seja poética, não porque seja reconfortante, porque é exata, porque descreve o que acontece dentro de uma mente que está desperdiçando a própria vida com a precisão de um médico que viu a mesma doença em 10.000 pacientes e parou de se surpreender. As cartas a Lucílio, sobre a brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma. Não são textos de autoajuda fantasiados de toga. São documentos clínicos sobre o que o tempo realmente é, o que o desejo faz com uma pessoa quando não é examinado, e o que acontece quando um ser humano passa décadas sendo quase feliz. Quase feliz. Não miserável. Não destruído. Não em crise. Quase feliz. Perto o suficiente para acreditar que a distância é administrável. Longe o suficiente para que, quando param por um momento, de verdade param, sintam essa distância como uma corrente de ar frio vinda de um cômodo em que não entram há anos. A frase mais famosa de Sêneca é esta: Nusquam est qui ubique est. Quem está em todo lugar não está em lugar nenhum. Geralmente é apresentada como uma meditação sobre foco. Essa leitura está correta. Também é rasa. Em todo lugar, no sentido de Sêneca, significa cada versão possível de onde você poderia estar. Cada conquista possível que você poderia estar acumulando. Quando uma mente está perpetuamente planejando, calculando, comparando, otimizando, ela não está funcionalmente em lugar nenhum. Não tem localização na experiência real. Está, nos termos de Sêneca, perpetuamente em trânsito, sempre chegando, nunca chegada. A pergunta que Sêneca faz ao longo de milhares de páginas não é: como consigo o que quero? É: isso é realmente o que eu quero? Ou é isso o que querer sempre foi para mim por padrão? A primeira é um problema logístico. A segunda é filosófica. A primeira pode ser resolvida com um sistema melhor. A segunda não pode ser resolvida. Só pode ser confrontada repetidamente até que o ruído comece a se dissipar e algo mais silencioso se torne audível. Essa coisa mais silenciosa é o que Sêneca chama de beatitudo, felicidade. Não a felicidade da aquisição. A felicidade do alinhamento. De uma vida que transcorre segundo os próprios valores reais em vez dos emprestados. A felicidade de saber que o que está sendo gasto hoje, essa atenção, essa energia, está sendo gasto em algo real. Toda a arquitetura de como um dia é construído, notificações, métricas, comparações, feeds, é projetada para manter a mente em trânsito, para manter a quase felicidade perpetuamente em quase. O método dos 60 dias de Sêneca não é sobre sentir sensações mais agradáveis com mais frequência. É sobre se tornar capaz de felicidade no sentido estrutural. Construir as condições internas sob as quais a felicidade não é apenas possível, mas inevitável. A primeira condição é o que Sêneca chama de recedenta ipse, recolha-se a si mesmo. Não no sentido de isolamento, no sentido específico e operacional de criar um espaço consistente de não performance. Uma porção de cada dia que não produz nada para ninguém, que simplesmente é. Alguns minutos de honesta interioridade todo dia são mais transformadores do que 3 dias de silêncio uma vez por ano. O ponto é construir uma relação entre uma mente e seus próprios conteúdos reais. Essa relação, como todas as relações, exige regularidade acima de tudo. No ano 49 d.C., e Sêneca foi chamado de volta do exílio para servir como tutor do futuro imperador Nero. O que se seguiu foram aproximadamente 15 anos na posição mais comprometida que um filósofo já ocupou. Ele gerenciou Nero onde pôde, acumulou uma enorme riqueza no processo, e foi atacado por isso por quem achava conveniente apontar a distância entre um filósofo estoico que pregava a irrelevância do dinheiro e um que possuía múltiplas vilas. Os ataques não estavam de todo errados. Sêneca sabia disso.
Escreveu sobre isso. Não resolveu a contradição. Habitou-a com plena consciência. Em 62 d.C., Sêneca pediu a Nero que o deixasse se aposentar. Tinha por volta de 65 anos. Ofereceu devolver sua riqueza. Nero recusou, com lágrimas, segundo alguns relatos. Sêneca ficou. 3 anos depois, Sêneca foi implicado numa conspiração para assassinar Nero. Nero enviou um soldado com uma ordem. Sêneca deveria escolher sua maneira de morrer. Cortou as veias dos braços e das pernas. O sangue correu devagar. Ele era velho. Bebeu cicuta. Isso também foi lento demais. Finalmente o levaram para um banho. Durante todo o processo ele estava calmo. Consolou os amigos. Ditou palavras para seus escribas. Disse à esposa que também havia cortado os próprios pulsos em solidariedade, que continuasse vivendo. Agora, releia tudo o que veio antes deste momento, sabendo que o homem que escreveu sobre o desejo, sobre o recolhimento, sobre a tranquilidade, passou os últimos 15 anos de sua vida a serviço de um assassino que não podia abandonar, que conhecia a distância entre o que prescrevia e o que vivia, e que, quando o momento da morte chegou, demonstrou que a prática havia sido real mesmo quando as circunstâncias tornavam impossível viver com limpeza. A prática foi real mesmo quando a vida não foi limpa, porque o projeto estoico não é sobre alcançar uma vida limpa, é sobre permanecer coerente dentro da bagunça, sobre saber, em cada ponto, através de cada compromisso, o que é realmente valorizado, o que está sendo sacrificado, o que está sendo escolhido e por quê. Não porque ele estava confortável, porque a prática havia sido consistente o suficiente, por tempo suficiente, para estar disponível quando a conta chegou. A segunda condição é omnia aliena sunt. Tempus tantum nostrum est. Todas as coisas nos são alheias. Só o tempo é nosso. A reputação não é sua. O dinheiro não é seu. A saúde não é sua. A opinião dos outros categoricamente não é sua. O grau em que a felicidade depende dessas coisas é precisamente o grau em que a felicidade é refém. O argumento é preciso. A dor da perda é distinta da perda da felicidade. É possível sofrer, chorar, lutar, enquanto se permanece de posse do que torna uma vida coerente. Essa coisa, a única que é completamente sua, é a atenção. Para onde ela é direcionada? Como ela é usada? É isso que Sêneca quer dizer na abertura de Sobre a Brevidade da Vida. A vida não é curta. Ela é, na maioria, desperdiçada. Não por preguiça, pela acumulação de pequenos adiamentos. A ideia de que o engajamento real com a vida começa depois que alguma condição for satisfeita, depois da promoção, depois de pagar as dívidas, depois que as coisas se acalmarem. A vida que está sendo adiada não é uma vida futura. É esta vida, vivida a certa distância, sempre prestes a começar. O que Sêneca recomenda não é urgência. A urgência produz seu próprio ruído. O que ele recomenda é precisão. Menos coisas, perseguidas com mais profundidade, compreendidas com mais completude. Porque cada encontro genuíno com o trabalho, com as pessoas, com as ideias, é o meio pelo qual um eu coerente é construído. E um eu coerente não se constrói em velocidade. Estar ocupado não é evidência de propósito. Estar ocupado é, às vezes, o disfarce mais eficaz do propósito. A terceira condição é elige quem velhiz. Escolha quem você quer ser. Não escolha quem você é. Não descubra quem você é. Escolha quem você quer ser. Um ato deliberado, ativo, orientado para o futuro. Pressupõe que a identidade não é encontrada, mas construída. Edificada a cada dia através do acúmulo de escolhas, especialmente as pequenas, as que parecem inconsequentes precisamente porque são as que se fazem com maior frequência. Sêneca não acreditava em caráter fixo, acreditava em caráter treinado. As virtudes não são qualidades que uma pessoa tem, mas qualidades que uma pessoa pratica até que se tornem estruturais. Até que a integridade não seja uma decisão tomada sob pressão, mas o resultado natural de um sistema construído ao longo do tempo. É por isso que 60 dias funciona, não como um número mágico, mas como uma unidade mínima de mudança estrutural. Tempo suficiente para quebrar o efeito da novidade. Tempo suficiente para que o desconforto inicial seja substituído pelo engajamento mais firme que marca o hábito genuíno. Tempo suficiente para encontrar o primeiro teste sério e descobrir se a prática tem raízes ou simplesmente foi plantada. O programa de 60 dias é isto: 60 dias de alinhamento deliberado entre o que se diz valorizar e como o tempo é realmente gasto. Não há nenhuma técnica além disso.
simplesmente o confronto diário, não dramático, não cerimonioso, absolutamente consistente, entre o que uma pessoa afirma serem seus valores e o que a evidência da sua agenda realmente sustenta. A maioria das pessoas vai descobrir na primeira semana que a distância é maior do que o esperado. Não porque sejam desonestas, porque essa distância nunca foi medida. A revisão diária é a prática central dos 60 dias. Não a meditação, embora o silêncio ajude. Não o diário, embora escrever clarifique. A revisão. O ato específico, desconfortável e negociável de perguntar se hoje avançou ou recuou em direção à pessoa que está sendo construída. Sêneca perguntava toda noite: que mau hábito resisti hoje? Que qualidade melhorei? Em que sou melhor do que era? Não o que conquistei. Em que sou melhor? A direção do movimento, não a distância percorrida. Não existe um momento conveniente. A prática começa no dia em que começa, não na segunda-feira, não depois que o prazo passar. Agora, que quase nunca é um momento pior do que depois. A quarta condição é tolerare, suportar. Não aguentar com os dentes cerrados. Suportar como uma estrutura suporta peso. Com firmeza em silêncio, sem colapsar. Sêneca viveu com doença crônica por toda a vida adulta. Descreveu crises que pareciam praticar a morte. Episódios em que respirar ficava tão difícil que a distinção entre viver e não viver parecia genuinamente incerta. Escreveu sobre elas sem autopiedade. As descreveu como educativas. Essa é a aplicação clínica de uma posição filosófica. O que está sendo experimentado agora, dor, medo, luto, é um fato do momento presente, não um veredito sobre o caráter permanente da existência. O desespero é uma segunda camada adicionada pela interpretação, não pelas circunstâncias. Quando o evento que não pode ser controlado ocorre, a doença, a perda, o fracasso, a pergunta não é por que isso aconteceu. A pergunta é o que, especificamente, está dentro do domínio da minha resposta agora mesmo. Essa pergunta é pequena. A resposta geralmente é pequena, mas respostas pequenas a perguntas precisas se acumulam numa pessoa que não precisa que as circunstâncias sejam favoráveis para funcionar, que não precisa que as condições sejam as certas antes que a vida possa começar. A felicidade que está sendo construída não depende do humor, não depende de eventos, é independente de condições. A felicidade de um eu alinhado com seus próprios valores de forma tão consistente e testado diante de dificuldades reais tão repetidamente que o alinhamento se tornou estrutural. O chão, não a meta. Nesse ponto, a felicidade não é algo perseguido. É simplesmente a qualidade de uma vida vivida por uma pessoa que sabe o que está fazendo e por quê, que suporta o que não pode ser mudado sem colapsar, e que construiu, através do trabalho longo e nada glamouroso da prática consistente, um eu capaz de habitar a própria vida. Não uma vida ideal, uma vida real. Há uma passagem na Carta 23 que foi traduzida de muitas formas. O original diz: Hoc primum philosophia promittit, sensum communem, humanitatem et congregationem. A filosofia promete primeiro senso comum, humanidade e companhia. Não transcendência. Senso comum, sentimento compartilhado. É isso que acontece quando uma pessoa encontra Sêneca e acha na precisão clínica de um estoico romano que escreveu há quase 2000 anos, uma descrição exata do próprio desconforto, a distância entre o que se vive e o que é possível, o cansaço de uma vida passada atuando para uma plateia que não existe, a silenciosa compreensão de que algo precisa mudar não nas condições externas, mas na arquitetura interna. Essa compreensão não é nova. Chegou a Sêneca numa cama na Córcega, exilado, doente, separado de tudo o que havia construído. Chegou a todas as pessoas que desde então pegaram sobre a brevidade da vida e sentiram com certo desconforto que havia sido escrito especificamente para elas. Foi. Sempre é. Essa é a natureza da observação precisa. Ela não caduca. Os 60 dias funcionam não porque sejam mágicos, mas porque são suficientes. Suficientes para provar a uma mente que a mudança é possível em princípio, que a mudança também é possível na prática. Suficientes para construir, a partir da matéria-prima da atenção diária, a primeira evidência visível de um eu que avança segundo os próprios valores reais em vez dos emprestados. Sêneca não era um santo. Era um filósofo rico, doente, comprometido, brilhante, sobrevivente do exílio, conselheiro de imperadores, que escreveu algumas das frases mais precisas sobre a mente humana já produzidas e que morreu demonstrando que as havia dito com seriedade. As frases ainda estão aqui. Os 60 dias começam quando a decisão de começar é tomada. Essa decisão não é um sentimento.
não está condicionada à motivação nem a que as circunstâncias certas finalmente se arranjem em algo que pareça permissão. É uma escolha, tomada agora, ou tomada depois, o que equivale a dizer nunca, ou eventualmente sob pressão, quando a versão de Nero na própria vida mandar um soldado à porta e a única pergunta que restar for se a prática foi real. Se a prática foi real. Essa frase já está te perguntando algo. A resposta está na próxima decisão, a específica, pequena e nada glamourosa que está disponível agora mesmo, e no acúmulo dessas decisões ao longo de 60 dias em algo que parece por dentro o começo de uma vida que é verdadeiramente sua.